O prazo de prescrição de um crime pode ser reduzido pela metade quando é cometido por uma pessoa com mais de 70 anos de idade. O Código Penal também prevê redução de até suspensão da pena para quem está com a idade avançada, desde que atenda a algumas exigências. 1% da população carcerária brasileira é formada por pessoas com mais de 60 anos de idade, de acordo com o levantamento do Ministério da Justiça. 3 senhoras aparentando mais de 60 anos de idade entraram nesta padaria em São Paulo, fingiram ser clientes e discretamente levaram a carteira de uma mulher. Não satisfeitas, pegaram alguns produtos das prateleiras e saíram sem pagar. Em Franca, interior de São Paulo, nem a organização não governamental foi respeitada. O homem vasculhou o local até encontrar celulares, telefones sem fio e retroprojetor. E no Rio Grande do Sul, esta senhora disfarçou, olhou para os lados, conferiu o alvo e mais tarde voltou para buscar as plantas do jardim de uma casa. Entre os criminosos, eles são minoria, 1% da população carcerária. Levantamento do Ministério da Justiça mostrou que dos mais de 607 mil presos, 6.077 têm mais de 60 anos de idade. O processo para quem passou dos 70 anos de idade é diferente dos demais, a começar pelo prazo de prescrição do crime. Um idoso que comete um crime de roubo, por exemplo, que tem sua pena máxima 10 anos, a prescrição ocorreria em 16 anos. Por ele ser maior de 70 anos, essa prescrição ocorrerá em 8, ou seja, na metade do tempo. Para alcançar esse benefício, será levado em consideração se o acusado é réu primário, tem bons antecedentes e endereço fixo. Além disso, a idade avançada e o estado de saúde contam para que a pena seja suspensa caso ele tenha sido condenado a menos de 4 anos de prisão ou reduzida se a sentença for maior. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o defensor público Leonardo Moreira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, que atenuantes podem ser utilizados em defesa de um idoso acusado de roubo ou furto, por exemplo? A previsão de uma atenuante no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, para aquelas pessoas que cometam crime quando tenham mais de 70 anos. Então, na fixação da pena, o juiz deve considerar essa atenuante e reduzir, respectivamente. O fato do idoso estar senil, por exemplo, não estar mais consciente de todos os seus atos, pode ser um atenuante? A senilidade, se ela não tiver mais consciente dos seus atos, como você bem colocou, ela pode ser uma causa de inimputabilidade penal. Ou seja, se ele não reconhecer o caráter ilícito do fato ou agir de acordo com esse entendimento, ele não será considerado capaz de sofrer uma persecução penal. Então, ele será tido por inimputável. E se essa falta de conhecimento da realidade dos fatos for relativa, ele pode ter essa pena reduzida. Mas, reitero, não só pelo fato de ele ser idoso, e sim por ele não ter a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. Bom, a matéria que a gente viu agora já informou as diferenças de penas para os idosos, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor qual a diferença para quem comete um crime aos 60, 70 ou 80 anos. Tem diferença na punição, na pena? Perfeito. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, ela fala que o idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Todavia, na legislação penal e processual penal, esse dado de 60 anos nem sempre é relevante. Digo isso porque no Código de Processo Penal, por exemplo, quando se fala em substituição da prisão preventiva ou prisão domiciliar, ela trata de 80 anos. Já na Lei de Execução Penal, ela diz que aqueles que tenham mais de 60 anos, eles devem ser separados dos demais, devem estar em estabelecimento prisional próprio ou, se não for possível, em ala própria, né? Ao fim, numa cela reservada àqueles que tenham mais de 60 anos. Em outro momento, fala ainda da questão da classificação para trabalho. Então, tem que ser um trabalho condizente com a aptidão da pessoa maior de 60 anos. Na própria lei de execução penal, quando ela trata da prisão domiciliar, ela fala que é possível aqueles que cumpram pena em regime aberto, mas que tenham, veja só, mais de 70 anos. Então, você verifica que não há muita coerência no legislador brasileiro. No momento fala de 60, ou de 70, ou 80 anos. Já no Código Penal, na maior parte das vezes, fala em 70 anos, como bem colocado na matéria, no que concerne a prescrição que corre pela metade,
ou mesmo na suspensão condicional da pena, que no caso daquele que tenha mais de 70 anos e não do idoso, que seria o de mais de 60 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, se não cabível a substituição por pena privativa de liberdade, ela pode ser suspensa de 4 a 6 anos. Em contraposição, aqueles que tenham menos de 70 anos teriam a suspensão da execução da pena privativa de liberdade somente por crimes cometidos por condenações até 2 anos. Filhos e netos, de alguma forma, podem ser responsabilizados ou até corresponsabilizados por um crime cometido por um idoso? Não, de forma alguma. Vigora no sistema penal brasileiro a pessoalidade da responsabilidade, da responsabilização. Então, a responsabilização é pessoal daquele que comete o delito e ainda temos a intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode passar daquele que foi condenado pela execução de um fato ilícito. Tá ótimo, a gente ainda tem outras dúvidas a esse respeito, só peço um minutinho para o senhor, daqui a pouco a gente volta para falar desse assunto. Ok. E aqui no estúdio voltamos a falar com o defensor público Leonardo Moreira, que hoje conversa com a gente a respeito das penas cumpridas por idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade. Condenado, dependendo do estado de saúde dele, o idoso pode cumprir a pena fora de uma penitenciária, uma pena alternativa? Para responder essa indagação, nós temos que aferir algumas vicissitudes do momento em que a gente está verificando essa situação. No processo de conhecimento ainda, antes da condenação, como eu já tinha colocado, se presente os requisitos da prisão preventiva, essa prisão preventiva, se a pessoa, a pessoa que está respondendo ao processo penal, ela for maior de 80 anos, ela pode ter essa prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Por outro lado, se ela já tiver sido condenada e estiver cumprindo pena em regime aberto, ela também pode fazê-lo em prisão domiciliar, segundo o artigo 117 da Lei de Execução Penal. Agora, em casos outros, diante da debilidade da situação pessoal do condenado e da falta de estrutura do estabelecimento prisional para dar o tratamento adequado e necessário àquele caso concreto, ela pode sim, segundo inúmeros julgados, cumprir a pena em prisão domiciliar, se o caso. São muitos idosos que estão no sistema carcerário. Qual é a situação do DF, por exemplo? Segundo dados que eu busquei ontem, então são muito atuais, atualmente são 107 pessoas presas no sistema carcerário do Distrito Federal em situação etária de mais de 60 anos. Logo, nós temos cerca de 14.500 presos no DF, são cerca de 0,7% da população carcerária do DF. Nós verificamos na matéria que, em âmbito nacional, chega, segundo o Ministério da Justiça, próximo a 1%. Então, eu acho que a situação do DF é um retrato da situação nacional. Penas alternativas podem ser a solução para evitar que idosos cumpram a pena? Isso dependendo do crime que ele cometeu, claro. Sim, as penas alternativas sempre podem ser uma solução. A gente verifica no direito comparado hipóteses dos Estados Unidos e na Europa Ocidental, em que é muito mais bem aplicado do que ocorre no Brasil. Mas devo dizer que as penas alternativas não podem ser uma forma de evitar que o idoso cumpra a pena. Na verdade, ele vai estar cumprindo uma pena, só que de maneira alternativa. Então, se presente os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que estão no artigo 44 do Código Penal, ela pode sim ser substituída. Como já colocado aqui na matéria, ainda há essa possibilidade da suspensão condicional da pena, perfeito? E me parece que a substituição por pena restritiva de direitos é sempre mais aprazível, tanto para o sentenciado como para a sociedade, porque evita tanto que ele seja alijado do convívio social, como que ele sofra as agruras do cárcere, e já possibilita a ressocialização, que é o fim maior da execução penal, além de fomentar, inclusive, a sociedade a cooperar naquela execução da pena. Tá ótimo. E na hora de aplicar o benefício, vale a idade em que ele cometeu o crime ou que o crime foi julgado, transitado em julgado? Depende do que nós estamos analisando. Na maior parte das vezes, depende a data do cometimento do crime. Só que já alguns julgados, na verdade vários julgados, como no caso da prescrição que corre pela metade, que deve-se aferir o momento do trânsito julgado definitivo, ou seja, da condenação final, que seria mais benéfico ao sentenciado.
Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o defensor público Leonardo Moreira a respeito das penas aplicadas para os idosos. Obrigada pela participação. Nada. Até uma próxima.